Estação Boas Novas, com Orlando César. Perguntas aqui. O dízimo algum dia foi dinheiro? Podemos encontrar isso nas escrituras? Ao pegar a escritura e folhear, eu já fiz esse comentário aqui, orientando as pessoas de pegar a Bíblia, sempre no final do livro, lá da Bíblia, tem lá vários nomes, salvação, aí todos os versículos que estão incluídos com esse tema. Fé, aí tá lá vários versículos que contém essa palavra. Dízimo, tá lá vários versículos que contém a palavra dízimo. Ok. Então se você pegar lá nessas palavras, você vai ver várias passagens que falam sobre o dízimo. Agora, minha orientação não pega o versículo, apenas aquele versículo isolado. Não podemos ler a Bíblia de forma isolada. Nós temos que pegar sempre pelo menos o capítulo, sabendo que a Bíblia, a Escritura, não foi escrita com esses capítulos, com esses versículos, com essas epígrafes. Tá? Porque isso aí pode tirar o foco. Nós já lemos algumas coisas aqui e percebemos isso. E hoje nós vamos ler também no livro de Malaquias, nós vamos perceber justamente isso. Tá? Para quem que o Senhor estava dizendo, não roubais o Senhor, ou seja, estão roubando o Senhor, né, com os dízimos e ofertas alçadas? Para quem que foi essa palavra? Então nós vamos ler aqui e perceber claramente isso. Então a minha intenção aqui não é que você fique com as minhas palavras, mas que você vá e leia no contexto. Não pega aquele versículo isolado. Igual vou lá, eu pego, é claro, né? Eu pego lá, igual eu vi lá, Deuteronômio 14, 22, está lá falando do dízimo. Mas se você pegar o contexto, você vai entender aquela palavra. Então o que acontece hoje no sistema religioso? Eles pegam um versículo isolado, tá, para defender uma tese ou uma ideia. Aí vem com os versículos isolados, que de repente, em um livro, teve uma ênfase, uma interpretação, e outro vai ter outra. Nós vamos perceber isso. Né? São várias passagens, né? Como eu disse, não dá também a gente ler tudo aqui, mas no decorrer dos programas, nós vamos estar fazendo essa observação. Então vamos começar aqui lendo o livro de Malaquias. Vamos ler junto, você que tem sua Bíblia. Eu peço que acompanhe, para que não fique só nas minhas palavras, mas que você possa ler e que o Espírito Santo do nosso Criador, nosso Senhor, nosso Deus Yahu, possa estar nos direcionando nesse estudo. Tá? Que você possa entender por você mesmo. Paulo escreveu, né, não há necessidade que ninguém vos ensine, porque o Senhor nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. E é Ele que abre nossas mentes, que nos convence do pecado, que nos faz entender as Escrituras. Ok. Então vamos começar a ler aqui Malaquias capítulo 1. Você tem sua Bíblia e acompanha. Diz assim, na Bíblia qual estou, na tradução qual estou, diz assim: os sacerdotes pecadores. Olha só, né, o tema ali inicial. E essa epígrafe, esses títulos, não foi o escritor da escritura ali que escreveu, tá? Foi colocado depois da tradução por Jerônimo, foi colocado essas epígrafes, que não foi o autor que escreveu esse livro aqui de Malaquias. Os sacerdotes pecadores, a ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Então vamos lá. Então, capítulo 1, vamos seguir aí conforme, né, nós temos a Bíblia hoje. Tá? Capítulo 1, então, começa dizendo assim, ó: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. E ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão um termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Olha só, aqui o Senhor já, por intermédio do profeta, já estava falando ali aos sacerdotes. E aí eles dizem: que desprezamos nós o teu nome? O versículo 7 continua: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta o teu príncipe
Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui então o Senhor já fala da oferta, o pão imundo, né? O povo já estava, ou seja, não estava oferecendo o animalzinho ali para sacrifício, ele pedia o mais puro, né? O melhor ali, o primeiro, o melhor. Versículo 9 continua. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Está dizendo, suplique agora, povo, a piedade do Senhor. O Senhor está irado contra vocês. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, quando eles estão profanando, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, não era para apresentar o coxo, o animalzinho coxo, era o perfeito, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Né? A oferta também é outra palavra que vem de oferenda. Era o sacrifício ali, e tinha que ser o animalzinho perfeito, né? Um animalzinho perfeito, uma ovelha, um cabritinho ali perfeito. É isso que o Senhor está dizendo. Não eram os coxos, não eram os, né? Aqueles que não eram perfeitos. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Ok, esse é o capítulo 1, dividido por Jerônimo. Né? Jerônimo colocou esse capítulo aqui. Vamos para o capítulo 2. Não está mudando a ideia. É o Senhor, Deus, Yahu, falando com o povo por intermédio de Malaquias, o profeta. E aí continua. E agora... Aqui na Bíblia 2:1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Aqui está a chave da nossa resposta, para a nossa resposta das perguntas que eu fiz aqui. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. O Senhor está dizendo aqui claramente, por intermédio de Malaquias. Agora, sacerdotes, é para vocês o que eu vou falar. É isso que ele está dizendo aqui. É só ler e comparar isso. Ó. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. É para vocês, sacerdotes. É para vocês o que eu vou falar agora. E aí continua, versículo 2 do capítulo 2 de Malaquias. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Estavam desobedecendo as ofertas, os dízimos, estavam desobedecendo a Deus. Estavam oferecendo dízimos e ofertas impuras, como ele disse, do pão impuro, né, do animalzinho coxo, né, animalzinho aleijado. Então, ao invés de ser o perfeito, oferecia, né, por oferta, era oferendas, a palavra oferta, animalzinho, né, ali com problemas. Coxo, né, problemas ali de saúde ou fisicamente. Versículo 3. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre o vosso rosto, e o esterco das vossas festas, e com ele serei tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Lembra que está sendo para os sacerdotes. Olha que nós vamos ler, aqui está a chave, ó. No capítulo 2, versículo 1, nós vimos, agora sacerdote é para vós. Então nós vamos ver nos versículos, lembrando que esse capítulo foi colocado por Jerônimo na tradução para Vulgata, tá? Nós vamos, se tem algum versículo que vai falar agora é para o povo. Nós vamos perceber isso, vamos ler todos até chegar no 4, vamos ver se tem algum versículo, não esses títulos que foram colocados na Bíblia.
Não esses títulos, mas versículos. Nós vamos ler só os versículos, vamos deixar de fora aqui as epígrafes. Vamos ver os versículos, nós vamos atentar para ver se tem algum versículo que vai falar, agora não é mais para sacerdotes, agora é para o povo. Vamos ver isso, vamos ver se vai ter. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Para quem eram os dízimos, se nós lermos lá em Números 18, o concerto, esse concerto que Deus está fazendo aqui, que ele está falando para o povo por intermédio de Malaquias, o concerto seja com Levi, tribo de Levi, os levitas. Se pegarmos lá Números capítulo 18, vamos ver que esse concerto, esses dízimos e ofertas, era para o povo levita, para a tribo de Levi, os levitas. Vamos continuar. Então, vou ler novamente. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz. E eu las dei para que me temesse. E me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Está falando com a tribo de Levi, quando começou ali, né? Quando começou os primeiros levitas. Ele está dizendo, a lei da verdade esteve, não está tendo mais. O Senhor está dizendo aqui, agora a sacerdote é para vocês, para que vocês possam voltar, para que vocês possam amolecer os corações. Então a lei da verdade esteve na sua boca, esteve um dia, esteve. E a iniquidade não se achou nos seus lábios, não se achou iniquidade nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho. Opa, o que Deus está falando aqui, por intermédio de Malaquias? Esteve, né? A minha palavra esteve, a minha lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou. Mas agora, no versículo 8 está dizendo, mas vós vos desviastes do caminho. Para quem é essa palavra? Capítulo 2, versículo 1. Agora, sacerdotes, este mandamento compete a vós, cabe a vós, é para vocês, sacerdotes. Então, continuando. Mas vós vos desviastes do caminho. A muitos fizestes tropeçar, porque eles eram líderes, os levitas, eram sacerdotes. A muitos vocês estão fazendo tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi. Qual era o concerto de Levi? Que os levitas receberiam essas ofertas, esses dízimos. Diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes a acepção de pessoas na lei. Bom, na minha Bíblia aqui tem mais um título, mais uma epígrafe, não vou ler. Para a gente ler só os versículos e ao amado ouvinte, ao ler sua Bíblia ou apenas escutando, vai ver se eu vou ler algum versículo que vai dizer agora não é mais para o sacerdote, agora é para o povo. Vamos ver se tem algum versículo assim? Vamos lá, continuando, versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho, ou seja, de outros deuses. Está falando aqui da corrupção de Judá, se corromperam. Ele está dizendo aqui do povo de Judá. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta. Deus está dizendo que ele não olha mais para a oferta que está sendo entregue. Uma oferta corrompida, pão imundo, né? Animais coxos. Nem a aceitará com prazer da vossa mão. O Senhor está dizendo que ele não vai aceitar. Pode trazer que ele não vai aceitar. Não é assim hoje na nova aliança? Quando lá em Mateus está dizendo, quando vier trazer tua oferta, se lembrares que tem alguma coisa, teu irmão tem alguma coisa contra ti, então volte lá, reconcilia com ele e volta e entrega a tua oferta. Não é assim que está no Novo Testamento? Porque o Senhor não aceita a oferta, né, corrompida. Então vamos lá. E o que é corrupção? Aquilo que não é feito segundo a sua palavra. Amor, justiça, fidelidade. Então vamos lá. 14. E dizeis, por quê?
Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, infiel, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, com a tua mulher. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que o enfadamos, além de trazer ofertas, dízimos, corrompidos, ainda em palavras, eles profanavam contra o nosso Deus, nosso Criador. Em que enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Quando eles falavam isso para as pessoas, quem faz o mal, né? Dependendo da pessoa, que eles faziam acepção de pessoas, como nós vimos ali anteriormente, ele diz, sacerdote, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Ou seja, aquelas pessoas, seria como hoje, será? Aquelas pessoas que têm uma condição melhor, uma influência na sociedade, né? Às vezes não é percebido muitas coisas, mas aquele que não tem, né? A esse é julgado, né? Até em dobro para compensar daquele que ele não julgou. Será que estaria da mesma forma hoje? Será que acontece assim, dessa forma? Né? Será? Eu não sei. Vamos refletir, né? Vamos pensar. Então vamos lá. E desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Bom, aqui na minha Bíblia tem outra epígrafe para dar impressão, tá mudando de assunto, né? E aí, tirar a atenção daquele 2, versículo 1. E agora, os sacerdotes, esse mandamento vos toca a voz, é para vocês, sacerdotes. Até agora eu não li nenhum versículo que fala, agora não é mais para vocês, sacerdotes, agora é para o povo. Não li até agora, vamos ver se nós vamos ler, né? Vamos continuar e vamos ver se a gente vai ler alguma coisa assim. Vamos lá. Então, aqui na Bíblia que eu estou, está uma epígrafe e um capítulo. Porém, sabemos que esse livro não foi escrito com esse capítulo. Então ele continua. Está sendo para quem ainda? Está sendo para os sacerdotes essa palavra. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, ao sabão que lava. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Deus aqui está falando da nova aliança. Quem veio consertar tudo isso? Nosso Salvador, Jesus Cristo, e ao Yahushua. Ele veio consertar tudo isso. Aqui Deus já estava fazendo menção ao Filho de Deus que viria purificar tudo isso. Purificar. Porém, o que nós vemos hoje é que muitos não aceitam essa purificação. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vimos na semana passada, lemos aqui Deuteronômio, capítulo 14, e vimos que o dízimo no Antigo Testamento era para o povo levita, era para a comunhão, para as pessoas comerem junto, tá? A família, comerem junto, e não podia esquecer dos levitas, como nós lemos no Deuteronômio capítulo 14. Pode ler em casa aí, tá? Leia no contexto, leia tudo. E esse dízimo não podia esquecer dos levitas, que eles sustentavam quem? Está dizendo aqui novamente, ó. Né? Eles estão, pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro. Qual o direito? O direito do dízimo. Aquele dízimo era para sustentar aflitos, necessitados, como as viúvas, que quem cuidava eram os levitas, ficavam no templo, os órfãos também, que não perderam seus pais, quem sustentava eles eram os levitas, e do estrangeiro, aqueles que vinham de outra cidade não tinham onde ficar. Então está dizendo aqui, ó,
Vou ler novamente o versículo 5 do capítulo 3. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora ele vai dizer, ó, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumados por causa da misericórdia, que ele mesmo disse que não destruiria mais. Enquanto não cumprisse a promessa do filho dele que viria. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Por isso ele, por ser fiel, ele não consumiria por causa disso. Porque estavam pecando, a vontade de Deus talvez seria consumir esse povo. E ele diz, pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Bom, então ele está dizendo aqui, ó. A quem ele estava corrompendo o direito? Dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. E aí na sequência, olha só, se não fosse essa epígrafe, outra epígrafe, não vou ler para não perder o sentido também, para que você possa ler dessa forma quando for ler a Bíblia. Esquece os números. Leia como um texto só. Você vai ler um livro, lê Malaquias, leia tudo, esquece as epígrafes, esquece os números. E lê no contexto, você vai perceber claramente o texto que está querendo dizer. Desde os dias, ó, continuando, depois que está falando aqui, ó. Vou ler novamente esse finalzinho do 5, ó. E pervertem, tiram, né, pervertem, mudam o direito das viúvas, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumados. Porque ele não muda, que ele já tinha dito dessa promessa do Filho de Deus. Isaías, Jeremias e outros. Por isso ele não muda, por isso ele não estava consumindo ali aquele povo pecador, os sacerdotes. Tá? Eu não li nenhum versículo até agora que fala que mudou a palavra de Malaquias, é para os sacerdotes ainda, não tem nenhum versículo. Tem epígrafes, tem capítulos, mas continua para os sacerdotes. Aí, na sequência, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aqui prova que as pessoas não cumpriram essa lei que Deus tinha dado a Moisés. Por isso Paulo chamou o mandamento de morte, porque essa lei era apenas para as pessoas saber que eram pecadoras, para conhecimento do pecado, Paulo diz também. A lei veio para conhecimento do pecado, porque quando Deus diz, não matais, opa, nós matamos, então pecamos. Não mentais, opa, nós mentimos, então nós pecamos. Era para isso, para conhecimento do pecado. E Paulo chamou de mandamento da morte. Tá? Porque ó, desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim. É isso que Deus está falando aqui por intermédio de Malaquias. Tornais para mim, volte para mim, para a minha palavra, para os meus estatutos. E eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí então aqui está uma grande passagem bíblica que é dita nas igrejas hoje. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Para quem eram os dízimos? Se pegarmos lá em Deuteronômios, se pegarmos em Números 18, era para os levitas, porque eles sustentavam, porque eles cuidavam. Era para eles se alimentar, porque não tinham terras, não tinha herança. E para eles sustentarem também os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Aí continua. Com maldição sois amaldiçoados. Quem? Os sacerdotes. Agora, os sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Malaquias 2, versículo 1. E aí vamos continuar tudo para os sacerdotes aqui. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aqui esse versículo é muito conhecido das igrejas aí, né? Trazei todos os dízimos, irmãos, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Nós vimos também que o dízimo, se você ler em todas as passagens que falam sobre dízimo, procure em alguma parte da Bíblia dizendo, dízimo é dinheiro, ou levavam dinheiro. Todos os dízimos citado na Bíblia é alimento, é o fruto da terra. E os levitas não receberam herança, não receberam terra. É uma tribo que ficou simplesmente para cuidar das coisas do Senhor, nosso Deus, das tendas, da Arca da Aliança, e assim vai até chegar o templo de Salomão. Nós vimos em Deuteronômio 14, na semana passada, que se fosse longe o caminho, então vendia o quê? O produto da terra, os animais. Chegasse no caminho, no lugar que o Senhor colocou o teu nome, leia esse Deuteronômio 14, todo ele.
Então compra novamente ali o animal, compra o cereal, e aí reúne, coma tu e tua casa, e não esqueça dos levitas, porque não tem parte, não tem herança, não tem terra para produzir e comer. Não esqueça dos levitas, e também porque os levitas sustentam ali também os órfãos, viúvas e os estrangeiros. Tá? Então trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mantimento, alimento. Para que haja alimento na minha casa, para sustentar o aflito, o necessitado. É isso que está dizendo a palavra aqui. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Isso aqui era para as 11 tribos, que iria sustentar a tribo de Levi. As 11 tribos, Judá, né? E as outras tribos. Está dizendo aqui, Benjamim, tá? E as outras tribos. E eu sustentar a tribo dos levitas, do Levi, que eles não tinham terra. E aí diz, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, ou seja, Deus iria abençoar a plantação deles, das terras, dos alimentos, e que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreender o devorador. Quem era o devorador? As pestes que davam nas plantações. Esse era o devorador. O gafanhoto, as pestes ali que Deus mandava para acabar com a plantação daqueles que não dessem um dízimo. Isso era para os levitas. O dízimo era para os levitas. Será que tem algum levita hoje aqui? Será que hoje no Brasil tem algum levita para receber esse dízimo? Então vamos lá. Para que não vos consuma o fruto da terra. Olha só. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O fruto da terra, o alimento que eles estavam plantando nas terras. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, né, farta, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil a servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Olha, bem-aventurados soberbos, é isso que os sacerdotes estavam fazendo. Os soberbos, né? Aqueles que diziam ser alguma coisa, que tinham alguma coisa, eles estavam dizendo que eram bem-aventurados, estavam corrompendo a palavra de Deus. Será que isso acontece hoje? Também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor, agora sim, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. O Senhor nos chama aqui de tesouro, aqueles que é fiel a Ele. Tesouro, particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vocês vão ver a diferença. É nítido a diferença. Tem muita gente aí que não está conseguindo ver, mas abre os olhos, lê a palavra, veja a diferença. Aí capítulo 4, não deveria nem estar falando o nome do capítulo aqui para a gente seguir num contexto como foi escrita a escritura. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, para todo o Israel, a qual são os estatutos de juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O profeta Elias está dizendo de João, que está referindo a João, né? Que muitos pensaram que seria Elias, voltando ali e tal, né? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por isso Deus mandou Jesus, o Senhor Yahushua, mandou João Batista para preparar o caminho do Salvador. Então nós vimos aqui, meus amados ouvintes, que o dízimo era para quem? Para os levitas.
Porque eles não tinham terra, não foi dada. Se você ler lá Josué, você vai ver claramente, eles conquistaram as terras. Quando está lá, onde colocar a planta dos teus pés prosperará, ele estava dizendo das terras que ele teria que lutar ainda, matar o povo inimigo para ocupar essas terras. E aí Deus distribuiu essas terras, dentre essas 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, de Israel. Deus deu para 11 delas, Deus deu terra. Mas para a tribo de Levi, ele falou, a sua herança é o Senhor. Vocês vão trabalhar para mim. Vocês não vão produzir na terra, vocês vão ficar no templo, na tenda, carregando a arca da aliança, e assim vai. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber tudo isso. Tá? Então o dízimo era para eles, para os levitas. Tá? Bom, e nós lemos no Deuteronômio 14, semana passada, e vimos que a única parte que fala de dinheiro. Né? Talvez o seu líder pode dizer, mas naquela época não tinha dinheiro. Mas se você ler lá em Gênesis 23, capítulo 23, você vai ver Abraão comprando o túmulo ali de Sara por 400 ciclos de prata, moeda corrente entre mercadores. Ali cita o que? Um sistema monetário, uma moeda já estava corrente em Gênesis 23. Quanto mais em Malaquias, aqui próximo do Novo Testamento já. Próximo sim, 400 anos, mas bem mais próximo do que a época de Abraão. Né? Então Abraão comprou o túmulo por 400 ciclos de prata. Então já havia moeda, já havia dinheiro. Tá? Mas aqui em nenhum momento no dízimo Deus fala em dinheiro. Deus fala de alimento, mantimento, alimento. Tá? Mas hoje eu não tenho terra, né? Eu não produzo, eu vou levar dinheiro. Tá? Mas alimento hoje, então quer dizer, nós não comemos? Nós comemos, nós compramos no supermercado, tem alimento. No supermercado tem alimento. Então, mas isso era para a lei. O dízimo é da lei. Era para o povo Israel. Nós não somos de Israel, nós somos gentios. Se existíssemos nessa época, nós seríamos brasileiros, vamos supor que o Brasil existisse, tivesse os brasileiros, nós seríamos considerados gentios. Não seríamos o povo da promessa. Quando Deus fala lá de Davi, quando ele derrubou muitas pessoas, matou, 10 mil à direita, 1.000 à esquerda, ou acho que eu estou invertendo, mas nesse sentido, então nós poderíamos cair a fio da espada de Davi, porque éramos considerados gentios. Se estivéssemos ocupando aquela terra, seríamos mortos, exterminados para que o povo ocupasse. Mas Deus, quando ele diz aqui, no finalzinho de Malaquias, ele envia então o profeta Elias, está referindo-se a João, e depois o seu filho que vem para trazer essa salvação. Então ele abriu essa salvação para todos os povos. Aí ele diz, como diz em João lá, no Evangelho de João, veio para o que eram os seus, mas os seus não aceitaram. Mas todos quantos creram, têm o direito de ser chamado filhos de Deus. Tá? Então todos nós hoje somos filhos de Deus graças ao nosso Senhor Salvador e ao Rushua, Senhor Jesus Cristo, o Deus que salva. Amém? Graças a Deus por isso. Jesus veio morrer por nós e abriu então a salvação para todos os povos. Ok? Mas o dízimo é da lei. E tem gente que faz assim, mas tem dízimo no Novo Testamento? Você não viu lá em Mateus 23, 23? Tem pessoas que questionam isso, né? Mateus 23, 23, Jesus fala para os fariseus. Vou ler aqui, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo, olha só, do quê? Do dinheiro? Olha só. Pois que dais o dízimo da hortelã é dinheiro, do endro e do cominho. Hortelã, endro e cominho são dinheiro? Então vamos lá, vou ler novamente. Ai de vós, escribas e fariseus. Escribas que escreviam, né? Escreviam as escrituras. E os fariseus, líderes religiosos ali daquela época, os judeus. Hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está falando para os fariseus e escribas, vocês devem fazer isso e não omitir aquelas. O que ele está falando? Do dízimo, do endro, do cominho, do alimento. Tá? Vocês devem dar o dízimo, vocês devem amar, como vocês não estão fazendo, amar a misericórdia, a fidelidade, e não esquecer também do dízimo. Bom, aqui que está a chave da questão. É o único lugar que Jesus fala de dízimo. É o único lugar. Agora eu pergunto, olha só, isso é interessante. Essa divisão também de Velho para Novo Testamento, quem fez foi Jerônimo, quando ele fez a Vulgata, traduziu para o latim. E ele colocou então essa divisão entre Antigo e Novo, até porque esses livros eram isolados, eram escrituras somente. Eram livros isolados, e aí ele juntou tudo. Tá? Então quem fez essa divisão de Velho e Novo também foi Jerônimo, essa divisão. Não tinha, eram escrituras separadas. E aí juntou tudo e fez essa divisão. Agora eu pergunto, aonde? Isso aqui é essencial para entender. Onde começa a nova aliança? Em que momento da história que começa a nova aliança? É no nascimento de Cristo, Mateus 1, ou João 1, ou Marcos 1,
ou Lucas 1, né? Uns nem falam do nascimento, já falam da missão, igual Lucas. João já fala da missão, não fala do nascimento. João, né? João e Marcos não citam o nascimento, já cita ali da missão de Jesus. Mas Mateus e João citam um pouco. Mateus cita desde da descendência até o nascimento. Então a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, começa no nascimento ou na morte do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Começa onde o Novo Testamento? Se você pegar e observar um testamento hoje, na lei, na Constituição, um testamento só tem valor depois que a pessoa morre. Enquanto essa pessoa não morrer, uma pessoa escreve um testamento. Vou deixar minha herança com fulano, fulano e fulano. Esse testamento só tem validade quando essa pessoa morre. Enquanto ela não morre, não tem validade esse testamento. Então por isso que foi chamado Novo Testamento a partir da morte de Cristo. Na cruz, e quando ele diz está consumado. O que está consumado? A antiga aliança. O Antigo Testamento. E agora então, o Novo Testamento. A nova aliança. Então o Novo Testamento não começa em Mateus 1. Começa com a morte de Cristo, quando ele diz está consumado. Então veja bem. Em Mateus mesmo, se não me engano é o 5 ou 8, capítulo 5 ou 8, eu invertei, não sei se é capítulo 5, versículo 8 ou ao contrário, 8, me deu um branco agora aqui. Tá? Eu não estou consultando a Bíblia. Então veja bem, lá Deus fala assim, ó, não cuides que eu vim destruir a lei. Não cuide que eu vim destruir a lei, né? Mas cumprir. Então veja bem, Jesus veio cumprir essa lei. Porque como Paulo falou, mandamento de morte, nenhum homem conseguiu cumprir, nem mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, conseguiu cumprir essa lei, pecou, adulterou. Né? Então Jesus veio para cumprir. Então em nenhum momento Jesus podia falar, ó fariseus, não dá o dízimo. Senão nós vemos pela palavra que eles não tiverem que contestar Jesus por palavras. Não tinha como debater com Jesus em palavras. Tá? Então se Jesus falasse, olha, não dá o dízimo, eles iam falar, ué, mas você está se julgando Deus, filho de Deus. Então foi você mesmo que nos mandou dar o dízimo. Se você pegar lá pelas leis, começa do Novo Testamento, Êxodo 20 para cá, né? Vai lendo tudo. Tá? Você vai ver que Deus falou realmente para o povo dar o dízimo. Está aqui, ó. Malaquias acabou de ler, o povo dizendo para o povo de Israel dar o dízimo para os levitas. Levar o dízimo. As ofertas e os dízimos. As oferendas e os dízimos. Tá? Então o que eles podiam questionar Jesus? Olha, se você que está julgando Deus, filho de Deus, está pedindo para nós não dar o dízimo, então veja bem, então como podemos acreditar, sendo que Deus nos mandou dar o dízimo? Então se ele veio cumprir a lei, não destruir, ele veio cumprir, então não podia em nenhum momento, porque ele estava falando com os fariseus judeus, os judeus tinham que dar o dízimo. Jesus tinha que dizer, não, é isso mesmo, tem que continuar dando o dízimo, mas não esqueça do principal da lei, não é só dar o dízimo não, não é assim que acontece hoje? Não é só dar o dízimo, não adianta você estar achando que vai dar o dízimo, está comprando lugar no céu, pode esquecer disso. Mas vocês estão esquecendo o principal da lei, o amor, a justiça, a fidelidade, a misericórdia. Vocês estão esquecendo disso. É isso que ele está falando para os fariseus. Ó, vocês têm que seguir isso, o amor, a fidelidade, a misericórdia. E não se esquecer de dar o dízimo, porque o dízimo era para os judeus. Se Jesus falasse alguma coisa contra ele, não estaria cumprindo a lei. Ok? Ele não estaria cumprindo a lei. Então isso é fácil de você notar, de você ler na Bíblia e perceber isso. Tá? Ele não podia falar nada contra a lei para os fariseus, para os judeus. Pelo contrário, tanto que Jesus cumpriu a lei. Jesus estava cumprindo a lei. Ele não podia falar, ó judeus, não dá o dízimo mais. Ué, mas você não é o filho de Deus? Você não é Deus? Você mesmo não mandou, o Senhor mesmo não mandou nós darmos o dízimo? Se pegar o Velho Testamento todo, ele manda dar o dízimo, que é alimento, nunca foi dinheiro. Pode pegar todas as passagens, leia o contexto, leia tudo. Você vai ver que dízimo sempre foi alimento. Inclusive aqui quando ele fala para os fariseus, vocês estão dando o dízimo do cominho, né? Do endro, tá? Era alimento. Tá? Mateus 23, da hortelã, do endro, do cominho, era alimento. Ele está dizendo, ó, mas estão desprezando o principal da lei, o amor, a misericórdia. Façam essas coisas e não esqueça das outras, quer dizer, do dízimo. Porque eles eram Israel, eles eram o povo de Israel, judeus, eles tinham que dar o dízimo. Jesus não podia condenar o dízimo naquele momento. Agora, quando Cristo morre na cruz, ele diz, está consumado. O que Jesus quis dizer com está consumado? O que está consumado? A antiga aliança. A antiga aliança. O Velho Testamento. Agora, a graça, novidade de vida. E quando eu falo em graça, tem gente que quer mudar a nossa conversa aqui. Eu não estou dizendo que é viver de qualquer maneira, não. Pelo contrário. Agora sim, na lei sim, eles viviam de qualquer maneira, porque não cumpria aquela lei.
Para a lei era mandamento de morte. Hoje não, com o Espírito Santo, ao aceitar a Cristo, esse Espírito Santo em nós produz o fruto do Espírito, que é a mansidão, a fidelidade, a temperança, e aí vai. Gálatas 5:22. É isso que Jesus espera de nós hoje. E aí, várias passagens do Novo Testamento vai dizer ali para você ajudar o próximo. Esse é o dízimo nosso de hoje. O dízimo é do Antigo Testamento, mas hoje eu falo que cada um contribui conforme está no teu coração. Paulo escreveu isso. Cada um contribua. Não vou ler todo aqui, já passou nosso tempo. Eu tenho que passar o áudio aqui ainda, já passou do tempo. Tá? Mas a gente vai continuar falando sobre isso. Mas é só pra gente entender, é só encaminhar, porque a gente tem que ler, não dá tempo aqui nesse programa falar tudo. Tá? Nós lemos aqui o livro todo para você perceber isso, mas faça isso na sua casa, releia. Releia o livro de Malaquias, pega as passagens todas que falam sobre o dízimo, não leia só o versículo isolado, que senão você vai realmente pensar que tem que dar dízimo. Tá? Leia no contexto, leia o capítulo todo, leia o livro todo, leia o livro e veja o contexto, esqueça das epígrafes, que ela nos direciona, nos dá uma falsa direção da palavra. É igual quando você pega lá em Coríntios 11, que fala como celebrar a ceia do Senhor. Ali em nenhum momento Jesus está falando assim, pega o copinho, pega o pão, Paulo está falando isso. Ele está falando o contrário, ele fala assim, ó, vocês estão juntando não é para melhor, é para pior. Vocês não têm casa para comer? Tá? Onde uns estão se fartando, embriagando, se outros não têm, estão se envergonhando, porque não tem o que comer. Então se você não come em casa. Então ali está lá, como celebrar a Santa Ceia do Senhor. E a ceia que Jesus, o foco da ceia é o partir do pão. Não é o comer e beber em memória de mim, mas o partir do pão, assim como ele fez com os discípulos. Ó, partiu o pão e deu, faça isso em memória de mim. E quando nós comemos, quando nós estamos comendo esse pão e bebendo vinho, que representa o sangue, olha só que interessante, o sangue, ou seja, por esse sangue de Cristo, que nós somos lavados, que hoje nós temos a graça, a nova aliança, os frutos do Espírito, que é com esta graça que nós possamos lembrar dos necessitados. Se você pegar toda a passagem que fala aqui de ajudar, nunca fala de dinheiro, mas sim de ajudar o próximo. A única parte, eu vou ler na próxima semana, que já acabamos aqui, a única parte que fala de dinheiro é aquela parte que Paulo pede dinheiro para ajudar os missionários ali, depois nós vamos ler essa parte, tá? Que ele pediu dinheiro ali para ajudar, porque eles estavam vindo de outra terra, eles trabalhavam, Paulo trabalhava, Paulo fabricava tendas, Paulo trabalhava, Paulo não vivia só do evangelho, tá? Paulo trabalhava, tá? Então ele pediu dinheiro realmente por uma situação extra, você vai observar isso no Testamento, nós vamos falar tudo, eu não vou esconder nada, tá? Não vou esconder nada, porque a minha missão é falar a verdade, tá? Aquela verdade que me libertou e que hoje eu tenho temor de Deus, tá? Eu tenho temor de Deus para dizer para você, ó, você tem que dar o dízimo porque é certo. Eu não faço mais isso, porque eu tenho temor do Senhor. Eu sei que o Senhor vai prestar conta de todos que pregam a palavra. Naquele dia, está próximo, irmãos. As profecias estão se cumprindo. Muita coisa que estava oculta, que estava em oculta esse tempo todo, essa história negra do cristianismo, que estava em oculta, está sendo revelada. Vários pregadores, não sou só eu, você pode pegar aí, pega pela internet, tá? Porque não tem uma mídia controlada, a internet não tem uma mídia controlada, que controla tudo que vai ser falado, mas pega pela internet, procura lá Mário Persona, Caio Fábio, que tem o Caminho da Graça lá, que eles se reúnem, inclusive vamos ver se a gente traz para Nova Olímpia, o Caminho da Graça, que não cobra o dízimo, é oferta, e oferta é para ajudar o próximo, tá? Nós queremos fazer dessa forma. Tem também o Rubens Cidró, né? Tem o Rubens Cidró, o Ministério Livres para Adorar, que eu vou colocar o áudio deles aqui agora, várias pessoas estão pregando essa verdade, essa Bíblia, essa palavra, veja que a gente está lendo, não estou tirando nada que não é daqui da Bíblia. Estou tirando nada, tudo que está na Bíblia, não estou inventando nada. Estou lendo, por isso que eu gosto de ler num contexto, e peço para você ler num contexto. Perceba isso, peça o Espírito Santo para que te possa mostrar, e não viva mais no engano. Abra os olhos, leia a palavra, não viva nesse engano. Tem gente que está me chamando aí de rebelde, tá? Mas rebelde, a rebeldia que fala na palavra é contra a palavra, não é contra homens que estão enganando pessoas. Paulo falou isso ao escrever as suas cartas, falou assim, ó, entre vós é necessário que haja heresia para que o que são da luz se manifeste, para que o que são da verdade se manifeste. É isso que ele está dizendo, tá? Então, irmãos, não fica na minha palavra, pega a Bíblia e leia a Bíblia, leia a Escritura, ok? Faça isso, vai ser melhor para você. Estação Boas Novas.